dia. Estamos agora iniciando mais uma reunião do Instituto Cearense de Estudos Tributários, 7, mantendo a nossa tradição das nossas reuniões mensais. E desta vez vamos ter a oportunidade de debater um tema que foi inclusive objeto de recente decisão do Supremo Tribunal Federal, e eu tive até a oportunidade de conversar com alguns amigos e ouvir ponderações como: mas o Supremo já decidiu, o que é que adianta agora mais falar sobre isso? Eu disse: talvez agora seja mais importante ainda falar sobre o tema do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da crítica jurídica consciente e responsável a respeito das decisões da Suprema Corte. E é isso que vamos procurar fazer hoje, né? Uma abordagem da decisão, dos efeitos dessa decisão, das possíveis repercussões que ela pode acarretar, e ninguém mais autorizado para fazer isso do que o professor Hugo de Brito Machado II, que está aqui conosco e que vai abrir os debates, fazendo essas primeiras colocações. Em seguida, faremos o debate aberto aos participantes, como já é de praxe, como é costume dos 7. E para não alongar mais esse momento inicial da abertura da reunião, passo logo a palavra ao professor Hugo Machado II, que vai fazer as considerações dele sobre o tema apontado, que é exatamente o das contribuições sociais ou contribuições parafiscais incidentes sobre a folha de pagamento diante da emenda constitucional número 33, que apontou limites no âmbito de incidência dessas contribuições. Então, para abordar esse tema, sobretudo diante da recente decisão do STF, professor Hugo II. Bom dia, Hugo II, a palavra é sua. Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos. Queria cumprimentar todos os que nos acompanham, que nos ouvem, e cumprimentar o Dr. Chico Machado, que preside esta sessão. Dizer que é uma alegria estar aqui em mais uma reunião do Instituto Cearense de Estudos Tributários para tratar de temas que são do interesse de todos nós. Relativamente a esse tema, eu gostaria de fazer primeiro um apanhado muito breve sobre as contribuições do nosso sistema tributário, para que a gente possa entender a dimensão da decisão. Em vez de simplesmente falar do que o Supremo disse e dos fundamentos que ele usou para embasar o que concluiu, para que a gente possa ter um entendimento, para que a gente possa ter uma dimensão da importância dos fundamentos e da gravidade desses fundamentos, é importante a gente fazer um breve apanhado das contribuições no sistema tributário brasileiro. Então, primeiro vamos observar que as contribuições são uma figura que, de acordo com a doutrina, se caracteriza pela finalidade. Então, elas, diferentemente dos impostos, se caracterizam por visarem a uma finalidade constitucionalmente determinada, e elas, em regra, com exceção da CID de combustíveis, por obra de uma emenda constitucional posterior, as contribuições, em regra, não são partilhadas com estados e municípios, e as contribuições, em regra, são de competência apenas da União. Nós temos exceção em relação a essa questão da competência. Os municípios cobram contribuição de iluminação pública, eles têm essa competência que foi dada também por uma emenda à Constituição, e estados e municípios e Distrito Federal podem cobrar contribuições de previdência em relação aos seus próprios servidores. Para os seus próprios servidores, para o custeio da previdência, da pensão, aposentadoria e pensão de seus próprios servidores efetivos, estados e municípios podem criar contribuições. Mas com exceção dessas duas, todas as contribuições do sistema tributário, todas as demais, são de competência da União. E o outro ponto que mencionei, com exceção da CID de combustíveis, todas elas também não são partilhadas, não têm a sua receita partilhada com estados e municípios. E isso levou a que elas fossem usadas como um instrumento de abuso, podemos chamar de um planejamento não tributário, porque não se trata de um contribuinte planejando suas atividades para pagar menos tributos dentro da lei, mas de um planejamento orçamentário e financeiro abusivo, agressivo, feito pela União. Porque a União começou a usar contribuições, a abusar na instituição de contribuições, não para atender às finalidades às quais elas supostamente se destinam, mas para obter uma fonte de custeio que não é partilhada com estados e municípios, para fazer com que crescesse só a sua fatia do bolo, digamos assim.
A Constituição desenhou o bolo muito bem dividido, impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais, com um leque grande de impostos estaduais e municipais que antes não existiam, acrescentou o S do ICMS, com uma materialidade bem mais ampla para esse imposto, instituiu ou previu a instituição de um imposto de renda estadual, numa redação original do texto de 88. Os combustíveis tinham uma tributação pelos municípios também, com imposto de vendas a varejo sobre combustíveis. Então, municípios e estados ganharam uma competência mais ampla e ganharam uma participação maior na tributação federal, na arrecadação federal. E a União, se aumentasse os seus impostos, teria também que dividir com os estados se fosse na competência residual. Mas aí, diante das contribuições, a União encontrou um caminho para aumentar a sua fatia do bolo sem se sujeitar a esses limites de divisão e de não invasão das outras competências. E com isso ela contou com uma complacência importante do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, admitindo que as contribuições possam ser arrecadadas e posteriormente aplicadas em outras finalidades. Isso seria inválido, mas seria uma invalidade que não contaminaria a cobrança das contribuições. Elas poderiam ser cobradas e não seriam devolvidas se fossem predestinadas. Em seguida, o STF rejeitou a tese da parafiscalidade obrigatória. Não é necessário que elas sejam arrecadadas por entidades separadas da União, como no caso da Seguridade Social. O STF posicionou-se em vários aspectos em relação a essas contribuições, ampliando o seu rol e ampliando sua competência. E é aqui que nós começamos a chegar no tema de hoje. As contribuições do chamado Sistema S, SESC, Senar, SESI, são contribuições que são cobradas sobre a folha de pagamentos, mas elas são fundadas, se diz que elas têm fundamento na ideia de contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. E a Constituição ressalva expressamente a possibilidade de elas serem cobradas sobre a folha de pagamentos. Há uma disposição constitucional expressa que permite a cobrança delas sobre a folha de pagamentos. Mas é eis que surge a contribuição para o SEBRAE. E a contribuição para o SEBRAE era cobrada como se fosse uma dessas do Sistema S. Uma contribuição do interesse de categorias profissionais ou econômicas. E nessa condição ela poderia incidir sobre a folha. Mas o Supremo Tribunal Federal, apreciando a validade dessa contribuição, que foi impugnada por contribuintes que diziam: como ela é uma contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, se ela é paga por médias e grandes empresas para financiar micro e pequenas empresas? Não é o grupo que paga o mesmo grupo que se beneficia. Então a gente não está diante de uma contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica. Não é como a contribuição paga pelos médicos ao Conselho de Medicina. Não é como a contribuição paga pelos farmacêuticos ao Conselho de Farmácia. Não é como a contribuição paga pelos comerciários ao Serviço Social do Comércio. É uma contribuição diferente, que as grandes pagam para benefício das pequenas. Isso não é contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que se trata de uma CID, uma contribuição de intervenção no domínio econômico. E esse rótulo passou a validar uma série de contribuições completamente diferentes. Contribuições como o adicional de tarifa portuária, que era cobrado pela União como tarifa. Os contribuintes impugnavam dizendo que não era uma tarifa, seria uma taxa inconstitucional. E essa tese chega ao STF com recorrente e recorrido discutindo se é taxa ou se é tarifa, e o STF, ex officio, inventa que é uma CID para decidir pela validade da contribuição. E isso começou a acontecer com diversos outros tributos. A contribuição para o INCRA aconteceu a mesma coisa. Era uma contribuição que não encontrava espaço nas competências constitucionalmente definidas e foi inventado também que se tratava de uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Como todo tributo, de algum modo, causa algum efeito na economia, intervém de algum modo na economia, sempre que não se encontrava uma classificação melhor, se dizia que se tratava de uma contribuição de intervenção no domínio econômico. E isso aconteceu com a contribuição do SEBRAE. Afinal de contas, seriam as grandes empresas ajudando as pequenas, e a proteção das pequenas empresas, a proteção da livre iniciativa para todos, inclusive para os pequenos empresários, seria um princípio da ordem econômica. Então, com isso, se convalidou a contribuição para o SEBRAE. Muito bem. É editada, então, a emenda 33 de 2001, que estabelece que as contribuições que têm amparo no artigo 149, que são as sociais ditas gerais, que não têm amparo no 195, que não são especificamente de seguridade, não se destinam à saúde, assistência nem previdência, se destinam a outros fins sociais. Então, as contribuições sociais gerais, não de seguridade, e as contribuições de intervenção no domínio econômico, fundadas naquele dispositivo, elas deveriam ter como
base de cálculo, o faturamento, ou a receita, o valor da operação, ou no caso de importação, o valor aduaneiro. Então, a Constituição estabeleceu bases imponíveis para essas contribuições, o que antes não existia. As contribuições só tinham bases definidas quando se tratavam de contribuições de seguridade, porque as contribuições de seguridade já tem no 195 da Constituição, desde 88, definido como faturamento, folha de salário e lucro, suas bases possíveis. Bases, inclusive, que foram alargadas por obra do Constituinte derivado em réplicas à jurisprudência do STF. O STF entende que contribuição sobre o faturamento não pode alcançar receitas que não sejam faturamento, receitas não operacionais, por exemplo, e isso deu aso à emenda 20, que incluiu no artigo 195 a palavra receita ou faturamento, a expressão receita ou faturamento. Decidiu-se que contribuições para autônomos ou pagamentos feitos a autônomos ou administradores não podem sofrer a incidência da contribuição sobre a folha, porque eles não recebem salário. E aí se emendou a Constituição também para colocar salário ou qualquer remuneração pelo trabalho. Então, sempre que o Supremo fazia uma interpretação desses artigos que definiam quais eram as bases das contribuições de seguridade, o Constituinte que quisesse, quando queria tributar bases que fossem além daquelas, ele emendava a Constituição. E, diante da emenda 33, que colocou também bases para as contribuições sociais ou de intervenção no domínio econômico, que não tem amparo no 195, tem amparo apenas no 149, colocou-se essa questão, pois agora, a partir da emenda 33, essas contribuições não podem mais alcançar folha de salários, salvo se houvesse alguma expressa disposição em contrário na própria Constituição. Mas se não houver disposição em contrário na própria Constituição, elas não podem alcançar folha de salários. Elas não podem alcançar qualquer coisa que não sejam aquelas bases que estão ali definidas. Então essa foi a questão que foi colocada perante o STF. A partir da emenda 33, contribuições que não sejam de seguridade, contribuições que tenham outra natureza, que não seja seguridade social, e que não haja na Constituição um artigo específico autorizando essa incidência, elas não podem incidir sobre bases diversas das elencadas no 149 da Constituição. E essa tese, então, chega ao STF, e é aí que nós começamos a entrar especificamente no tema de hoje. Tema 325 de repercussão geral fixado pelo STF há poucos dias. Essa questão chega ao STF com a tese colocada nesses termos. O artigo 149 delimita as bases possíveis para as contribuições, ou faz expressamente, e ao fazê-lo diz que elas podem alcançar faturamento ou receita, valor da operação, ou no caso de importação, valor aduaneiro. E não se refere a outras bases, são só essas. As contribuições, no caso que eram discutidas no processo para o SEBRAE e para a Apex, eram contribuições que tinham natureza diversa, não eram de seguridade e alcançavam bases diversas, que não era faturamento, valor da operação ou valor aduaneiro, mas folha de pagamento. E aí então que o Supremo, por maioria apertada, decide a questão, fixando o tema de repercussão geral 325, pela validade dessas contribuições. E o ponto que gostaria de chamar a atenção para introduzir os debates aqui na reunião dos 7 de hoje, não é nem tanto a questão da validade da contribuição em si mesma pela sua conclusão. Uma contribuição que incide por um percentual relativamente pequeno sobre a folha de pagamento, não é tão pequeno quando se consideram todos os penduricários que oneram a folha de pagamentos. Mas esse seria apenas mais um dos penduricários que oneram a folha de pagamentos, não seria tão expressivo assim. Então, a conclusão em si mesma não é tão preocupante. Alguém pode dizer, por que esse drama todo por causa de uma contribuição que as empresas já vinham pagando e que não é tão expressivo assim, não é o ônus mais pesado que o contribuinte brasileiro suporta, para que esse alarde todo em torno dessa questão? Porque o problema foram os fundamentos que o Supremo usou. Se nós levarmos a sério os fundamentos de uma decisão judicial, se nós acharmos, como acho que devemos achar, que os fundamentos não são apenas pretextos que são colocados ali para enfeitar, para passar o tempo, que os fundamentos são uma forma minimamente possível, mas é a forma que nós dispomos, da qual nós dispomos, para impor ao julgador alguma vinculação à ordem jurídica, como é que nós podemos garantir que o julgador vai decidir de acordo com a ordem jurídica posta, respeitando o Estado de Direito, separação de poderes, e não de acordo com a que deu na veneta dele naquele dia?
É claro que nós não temos como garantir essa identidade, mas uma forma minimamente possível de fazer isso é exigindo dele uma fundamentação que indique na ordem posta onde ele encontrou a conclusão a que chegou. Então, os fundamentos são importantes. Se nós levamos em conta que os fundamentos, inclusive, vão definir casos futuros, vão ser levados em conta no enfrentamento de questões do futuro, esses fundamentos assumem uma importância muito grande, não só para essa questão do SEBRAE, mas para outras. E é por isso que o tema deve ser debatido. Mesmo que o Supremo não volte atrás nesse caso, para dizer que a contribuição ao SEBRAE é constitucional ou é inconstitucional, mas ele deve necessariamente rever os fundamentos que usou nessa decisão para que ele não use esses fundamentos outra vez, porque os fundamentos são muito preocupantes. E quais são os fundamentos que prevaleceram basicamente nos votos do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Luiz Fux? Dois fundamentos igualmente preocupantes por motivos diferentes. Um fundamento de ordem jurídico formal e um fundamento de ordem consequencialista. O fundamento de ordem jurídico formal foi o seguinte: a remissão constante no texto constitucional das bases possíveis de serem tributadas pelas contribuições é meramente exemplificativa. Foi o que disse o ministro. Foi o entendimento que prevaleceu para convalidar a contribuição. E aí examinemos com mais atenção esse fundamento. Uma regra de competência que diz para o ente público que ele pode criar tributos em termos tais, tais e tais, é vista como meramente exemplificativa. Isso implica destruir a regra de competência. Regra de competência é, por natureza e definição, uma regra exaustiva. Você só pode fazer isso, senão ela não é uma regra de competência. Então vejam, se nós entendêssemos o artigo 155 da Constituição como uma regra de caráter exemplificativo, os estados podem, por exemplo, instituir impostos sobre operação relativa à circulação de mercadoria e serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Por exemplo, mas eles podem instituir qualquer outro tributo que não seja imposto e sobre qualquer outro fato, que é só um exemplo. O artigo 153 da Constituição, a União pode instituir imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, mas é só um exemplo. Ela pode criar qualquer outro tributo que queira, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, imposto também, mas sobre qualquer fato que queira. Qual sentido teria, nesse cenário, toda a doutrina perder tempo discutindo o que é renda? Ah, isso é renda, isso não é renda, indenização é renda ou não é renda, se for por dano moral, se for por dano material, perde completamente o sentido, porque ele é só exemplificativo, a lei pode tributar o que ela quiser. Qual o sentido de ficar discutindo o que é mercadoria, coisa móvel e corpórea, que se produz para vender ou se compra para revender, de acordo lá com o Carvalho de Mendonça? Para que isso? Basta dizer que o Estado pode tributar o que ele quiser, ali é só um exemplo. Então, discussão sobre streaming, sobre download, isso tudo não tem sentido nenhum ficar falando se é mercadoria ou não é. Não interessa, é só um exemplo a tributação de mercadoria. Então, parece evidente que encarar uma regra de competência como meramente exemplificativa viola a própria essência das regras de competência, viola a própria separação de competências feitas pela Constituição e dinamita, implode completamente o sistema tributário delineado na nossa Constituição, com consequências perigosas, inclusive para o Pacto Federativo, que um ente público vai poder invadir competência do outro, etc., porque afinal elas são só exemplificativas. Parece óbvio que elas não são exemplificativas, como toda regra de competência não pode ser, senão não faria nenhum sentido, não precisaria dela. Então esse é o primeiro fundamento que deve ser objeto de reflexão, sobretudo pelas consequências que ele pode trazer para o futuro. E o segundo foram os argumentos de caráter consequencialista. Entendeu o STF que declarar inconstitucional a contribuição para o SEBRAE poderia trazer consequências graves para os cofres públicos, porque o SEBRAE precisa desses recursos para atender às suas finalidades. Se ele ficasse privado desses recursos, seria a própria União que teria, com seu orçamento, de fazer face a essas necessidades da sociedade. Então a União teria que desembolsar e tirar recursos de outras fontes para atender às necessidades do SEBRAE, e isso causaria um prejuízo aos cofres públicos, e disse o ministro Luiz Fux, o judiciário tem que resolver problemas e não criá-los, então ele não pode colocar esse problema para a União. Esse fundamento consegue ser pior do que o primeiro, porque esse fundamento autoriza que nenhum tributo, em nenhuma situação, seja considerado inválido.
não só se violar uma regra de competência, que já não existem mais diante do primeiro fundamento, mas qualquer outra regra da Constituição ou da lei, ou do decreto, ou da portaria, não importa, qualquer regra jurídica que seja. E pior, quanto mais grave for a violação, quanto mais extenso for o rol de prejudicados, maior vai ser o fundamento para que ela não seja remediada. Então, é mais ou menos como tratar o roubo da seguinte maneira: se o ladrão roubar apenas um objeto de pequeno valor, aí ele pode ser punido e ele vai ser inclusive obrigado a devolver aquilo que ele roubou. Mas se ele tiver roubado muita coisa, de muita gente, aí ele não tem que devolver não, porque senão ele vai ficar com prejuízo de ter que devolver tudo para todo mundo. É mais ou menos o que acontece nesse caso. Se a União cobra um tributo indevido, ou o Estado ou o município, cobra um tributo indevido de um contribuinte, aí nesse caso até pode ser que o judiciário obrigue a devolver, porque não vai causar um prejuízo tão grande aos cofres públicos. Mas, se ela cobrou tributos indevidos por muito tempo de muitas pessoas, aí não vai haver o direito à restituição, porque, nesse caso, o prejuízo será muito intenso. Então, esse segundo argumento é um argumento que torna sem sentido a própria ideia de Estado de Direito. A própria ideia de que os tributos têm que ser cobrados de acordo com a lei. Porque se eles forem cobrados em desacordo com a lei, devolvê-los vai levar a um prejuízo, então eles não serão devolvidos. A junção dos dois argumentos termina mostrando que, na atual concepção do STF, o fisco pode tributar o que ele quiser e ele não vai ser obrigado a devolver, porque o tributo vai ser convalidado. A consequência lógica e necessária da inconstitucionalidade, que é a devolução, passa a ser um fundamento para não declarar a inconstitucionalidade. Então, qual a consequência de declarar que o tributo é inconstitucional? Devolver. Ah, mas se tiver que devolver, nós não vamos declarar inconstitucional. E aí, então, nenhum tributo será mais tornado inconstitucional se esses fundamentos seguirem sendo adotados com coerência pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui eu queria fazer um registro breve de uma análise comparada que podemos fazer com a Corte Europeia de Justiça. No âmbito do direito europeu, a Corte Europeia de Justiça tem competência para decidir questões que digam respeito à tributação fundada em regras de direito comunitário, regras que sejam impostas pela União Europeia para serem seguidas por todos os países da União Europeia. E não raro, aconteceu com a Áustria, por exemplo, não raro, acontece de um desses países cobrar um tributo em desconformidade com o direito europeu, essa cobrança ser questionada pelos contribuintes perante o judiciário local. O judiciário local, às vezes, adota um posicionamento mais complacente com a fazenda pública que o alimenta, que o financia, por razões naturais. Essas razões levavam a que os déspotas não tivessem muita atenção para as regras de tributação quando elas existiam, porque eram feitas por eles próprios, para serem observadas por eles próprios e julgadas por eles próprios. Isso, os abusos que aconteciam nesse cenário, levaram à criação de figuras como a separação de poderes, levaram a revoluções que nos trouxeram essa separação de poderes, por exemplo, garantias da magistratura para que os juízes tenham autonomia e coragem para decidir contra o executivo. Mas como, diz o professor James Marins lá no Defesa e Vulnerabilidade do Contribuinte, como ainda assim é a fazenda pública que financia o judiciário costuma ter essa postura mais complacente com o fisco, diferente da que ele tem com jurisdicionados em geral. E na União Europeia isso acontece também. Só que quando o tributo indevido viola uma regra comunitária, cabe recurso para a Corte de Justiça Europeia, que muitas vezes, e nesse caso austríaco isso aconteceu, diz que o tributo é indevido e tem que ser devolvido, em obediência ao tratado que a Áustria assinou e se comprometeu a cumprir. E faz parte de se comprometer a cumprir não cobrar o tributo em desconformidade com o tratado. E faz parte de se comprometer a cumprir devolver o tributo que foi cobrado em desconformidade com o tratado. E o governo austríaco pediu na Corte de Justiça Europeia a modulação dos efeitos da decisão. E disse assim, olha, o controle concentrado de constitucionalidade foi criado por um cidadão que é lá do nosso país, chamado Hans Kelsen. E ele criou o controle de constitucionalidade com a possibilidade de controle e decisões com efeitos ex nunc. Se nós estivéssemos lá na nossa corte, no nosso judiciário, nós poderíamos modular. Então, module aqui em obediência ao princípio da autonomia do direito doméstico em matéria processual. Cada país na Europa pode ter o seu processo e decidir como efetivar as regras do direito europeu. Então, nos permita pelo menos modular, já que declararam que o tributo é inválido,
porque aplicaram o direito europeu material, mas na parte processual deixem que nós modulemos. E a Corte de Justiça Europeia disse não. Modular não é só pedir e dizer que vai ter prejuízo, não. Todo tributo indevido leva a um prejuízo, nesse sentido amplo e econômico. Obviamente que se ele era indevido, devolver não é prejuízo, porque ele não fazia parte do patrimônio da entidade. Patrimônio, propriedade é uma figura criada pelo direito. Se alguém tira uma coisa minha em desconformidade com o direito, aquela coisa não passa a ser do outro. E se ele me devolve, ele não está tendo um prejuízo. Isso é óbvio. Mas, mesmo assim, se nós levarmos em conta o aspecto econômico, dentro do aspecto econômico, todo tributo devolvido vai gerar esse prejuízo e, portanto, a Corte falou, não é só alegar, você tem que demonstrar que estava de boa fé, tem que demonstrar uma série de argumentos para que se module. E não foi feita a modulação. No caso do STF, os argumentos consequencialistas no passado, às vezes, levavam a modulações. Mas nesse caso do tema 325, foi pior. Nem modular se modulou, nem se declarou indevido por conta das consequências. E aqui eu queria encerrar dizendo que não estou com isso fazendo uma crítica ao uso de argumentos consequencialistas. Nós sabemos que no plano da filosofia, no plano da ética, há um debate interminável entre categóricos, deontológicos e consequencialistas. Aqueles que dizem, por exemplo, como Kant, que o que é certo e o que é errado é certo e errado independentemente das consequências, não interessam as consequências, é errado em si mesmo. E aqueles como os utilitaristas que falam que não, que o que é certo ou o que é errado vai depender dos efeitos e das consequências. Nem entro aqui nesse debate. Mesmo que nós adotemos uma lógica consequencialista, de levar em conta as consequências de uma decisão, a lógica consequencialista que o STF usou no tema 325 foi uma lógica equivocada, porque a consequência que ela leva é que nenhum tributo seja mais declarado inconstitucional, a consequência que ela leva é que o ente público não dê mais importância às normas postas quando for criar um tributo novo, porque o Supremo, quanto mais tempo o tributo demorar a ser declarado inconstitucional, menor a chance de isso efetivamente acontecer. Então a consequência é a pior possível para a construção de um sistema tributário saudável. E alguém pode dizer assim, mas qual o problema? Existem outras consequências também. Hoje em dia, no mundo inteiro, se debate se é ou não legítimo tributar a folha de pagamentos. Hoje em dia, com a inteligência artificial fazendo com que postos ocupados por humanos cada vez mais passem a ser ocupados por máquinas, as máquinas passam a ocupar funções que até pouco tempo eram ocupadas por humanos. A pessoa liga para fazer um pedido de um restaurante, atende um robô. A pessoa liga para fazer uma reclamação no banco ou na empresa de telefonia, atende um robô. Funções e que até desenvolve diálogos razoáveis, levando em conta que as operadoras de telemarketing são meio robotizadas mesmo as humanas. Os robôs que fazem esse trabalho até que se passam bem por elas. E cada vez mais a tendência é isso aumentar. Isso vai fazer com que pessoas cada vez mais percam o emprego para máquinas. E enquanto o mundo debate a criação de tributos que alcancem essa capacidade contributiva de empresas que adquirem e têm a propriedade ou a licença de máquinas que fazem esse serviço para conseguir financiar serviços de seguridade por conta da folha de pagamento ser cada vez menos numerosa e ter gastos mais expressivos com saúde, com assistência. Então, cada vez mais nós teremos mais desempregados, menos pessoas pagando contribuição e mais pessoas dependendo da Previdência. Então, a ideia é, não vamos mais onerar a folha, vamos procurar outras bases. Porque onerando a folha, nós estamos desestimulando o emprego humano, o emprego de pessoas. Quanto mais alta a carga tributária sobre a folha, menor o estímulo para que se empregue um ser humano e se empregue uma máquina, ou empregue em sentido figurado. Hoje, uma empresa que põe uma máquina para operar, para fazer uma função, tem crédito de PIS e COFINS na compra da máquina, na manutenção da máquina, no software que compra para operar na máquina, tudo isso vai gerar para ela crédito de PIS e COFINS. E se ela colocar uma pessoa, ela só vai ter despesa de contribuição previdenciária, não vai ter crédito de coisa nenhuma. Então, o sistema tributário deveria ser menos anti-emprego e não onerar a folha seria um caminho para isso. Então, se nós formos pensar em argumentos consequencialistas, existem as carradas para fundamentar uma decisão oposta à que o Supremo usou. E a própria decisão que o Supremo usou e os próprios fundamentos que ele usou, bem entendidos, nos conduzem a uma consequência muito ruim, que é essa que mencionei de dinamitação do sistema tributário.
Então, mesmo quem defende a aplicação de uma lógica consequencialista nos julgados, da análise econômica do direito e etc e tal, mesmo essas pessoas hão de concordar que os fundamentos que foram usados no tema 325 foram equivocados. Mas eu acho que eu já falei demais, estou ansioso para ouvir as ponderações do Dr. Juba, que eu vi aqui que tem várias anotações, consumiu várias folhas de papel e tinta de caneta fazendo registros aqui. Eu quero ouvi-lo e depois ouvir os que nos assistem para que também tenham a oportunidade de opinar sobre esse tema. Muitíssimo obrigado. Bom, como vocês perceberam, nós ouvimos agora uma análise extremamente procedente, uma análise aberta, uma análise que nos mostra muito mais do que simplesmente o foco na contribuição ao SEBRAE. O questionamento que se coloca, o professor Hugo II colocou, detonar o sistema tributário. Talvez os fundamentos, se a gente aprofundar mais um pouco, ele está detonando o próprio Estado de Direito. A própria estrutura, os pilares de sustentação do Estado democrático de direito de um país livre, está atentando contra os fundamentos da liberdade de todos nós. Porque o direito passa a ser o que passa pela cabeça do ministro naquele momento, acabou. Não precisa mais de nada. O que ele pensar, o que ele decidir é o que está valendo. Nenhum outro parâmetro jurídico pré-estabelecido vale. Não interessa. Porque os próprios ministros admitiram que não se deve dar interpretação literal. Qual interpretação literal? Não, eu não vou interpretar, como o professor Hugo II disse, uma regra de competência como ela está escrita. Eu vou interpretar essa regra de competência do jeito que eu quero interpretar, dando a ela o sentido que melhor me parecer. Então, assim, eu acho que esse questionamento ele está extremamente bem colocado, merece ser aprofundado. Nós não podemos ficar quietos diante de decisões assim, até porque não é uma decisão isolada. Essa talvez esteja, por enquanto, se não vier coisa pior, essa talvez esteja coroando o ritmo, a direção, a diretriz que o Supremo tem estabelecido com suas últimas decisões. Mas é o que preocupa muito, é essa diretriz. Tem uma decisão que nós até já falamos sobre ela aqui rapidamente em reuniões anteriores, que o Supremo disse que uma lei do Estado do Ceará, que aumentou, criou um adicional do ICMS na entrada da mercadoria no Estado, era inconstitucional. E nesse ponto ele chegou a dizer que era inconstitucional. Mas disse, eu vou modular os efeitos da minha decisão, e ela só vale daqui para frente. E aí tem um detalhe interessante, o Supremo levou mais de 10 anos para decidir isso, e nesse período a legislação mudou, veio até uma emenda constitucional, as operações interestaduais passaram a ser tratadas de maneira diversa, e aquele exemplo não vai mais se repetir, aquele caso não vai mais voltar a acontecer. A legislação é outra, e na medida em que ele modula para só valer dali para frente, ele está dizendo, a minha decisão não vale nada, porque ela não vai ser aplicada mais para ninguém. Ela só serve como um aviso para o Estado não fazer mais coisa parecida como aquela. Mas na prática não tem mais nenhuma aplicação. Então, a tendência tem sido essa. E nós precisamos nos posicionar no sentido de enxergar isso e, se for o caso, dentro das nossas limitações, adotarmos alguma atitude de indignação, de protesto, de reclame, de mostrar que não pode ser assim. Essa colocação que o professor Hugo II fez agora por último, consequencialista, qual é a consequência realmente que a gente deve tentar evitar naquele julgamento, naquele caso concreto? É simplesmente o fechamento do SEBRAE? Será que essa seria a consequência terrível que precisa ser evitada? Ou será que muito pior do que isso é dizer o sistema tributário não vale, as regras de competência não são como aparentam ser, o Estado de Direito não precisa mais ser visto como uma garantia, porque
o que o Supremo disser é o que é o bom. O que o Supremo decidir é o que... E aí a gente percebe uma manifestação do ministro Dias Toffoli dizendo que era o grande editor, o Supremo era o editor nacional, era ele que deveria fazer a prévia verificação dos conteúdos que poderiam ser divulgados ou não. E a gente começa a perceber como pode ser perigosa a atitude, o pensamento de uma corte superior com essa tendência autoritária de aplicar apenas o que eles querem, o que eles entendem como justo, independente de qualquer limite, independente de qualquer ordenamento que passa realmente a não valer mais muita coisa. E começa a colocar em xeque a própria estrutura jurídica que coloca o Supremo como última palavra. Se essa estrutura jurídica já não vale mais nada, se ela pode ser interpretada de qualquer maneira, ao passo que falta dar para o caos completo, é dizer assim, então aquela competência do Supremo pode ser também revista, interpretada de maneira consequencialista, então não é bem mais assim, o Supremo não pode mais ficar dizendo o que quer. E aí a gente fica realmente perdido, fica realmente em completo desamparo. É importante lembrar que essa emenda constitucional 33 é de 2001, nós estamos em 2020, foram 19 anos, depois de 19 anos é que o Supremo se posiciona da maneira que se posicionou. Então, como o professor Segundo colocou, o prejuízo tem que ser muito grande, tem que ser 19 anos de cobrança indevida para que ele diga que não pode devolver. Então, é assim, vamos agora ouvir o que mais pode ser comentado e dito, que com certeza deve ser a melhor parte da nossa reunião de hoje, de vocês que estão nos ouvindo, nos dando a oportunidade aqui de discutir esse assunto de tão grande importância. Então, pronto, a palavra fica facultada para que qualquer um de vocês possa formular perguntas ou fazer considerações sobre o nosso tema de hoje. Legal, não estou conseguindo enxergar. Ele diz assim, não sei se é impressão minha, aqui o membro dos 7 participando da nossa reunião, Ítalo Pontes, diz assim, não sei se é impressão minha, mas o plenário virtual tem dado celeridade, plenário virtual do Supremo, tem dado celeridade aos julgamentos, dando efetividade ao princípio da duração razoável do processo. Mas rasgando a Constituição Federal, princípios e valores. O ministro Alexandre de Moraes, não sei se é impressão minha, mas julga todas a favor do fisco. Eu diria, Ítalo, não é impressão sua, não. Eu só conheço uma decisão importante dele a favor do contribuinte. Todas as demais são a favor da Fazenda. E tem liderado a corrente de dissidência quando o relator já começa votando a favor do contribuinte, o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, excelência, ministro Alexandre de Moraes, tem liderado a inversão, a mudança de direção do Supremo, votando do jeito dele. Mas, professor Segundo, por favor, fale sobre a colocação eu concordo completamente com as duas impressões do Ítalo, que acontecem as duas coisas, e em relação à condução do ministro Alexandre de Moraes, eu diria que o problema não é nem ser a favor do fisco ou a favor do contribuinte. O problema são os fundamentos, são decisões são votos que têm fundamentos que... É como o Ítalo falou, rasga a Constituição. A Constituição fala de um jeito, mas faz de outro. A Constituição diz, não comporta espaço para dúvida razoável sobre os sentidos possíveis do texto, e se encontra um sentido diferente que o texto não permite, e são fundamentos truculentos mesmo que são usados. Talvez o plenário virtual favoreça isso. Aí, Ítalo, talvez comporte um estudo de psicologia judiciária, psicologia jurídica, de sei lá qual seria a especialidade, ciências cognitivas, neurociência, que queria estudar isso. E tem gente que faz isso mesmo. Você vê, por exemplo, tem gente que é bem mansinho ao vivo, tem uma conhecida, por exemplo, que é bem mansinha ao vivo, um doce, mas no WhatsApp ela se transforma, parece que acontece alguma coisa que ela enlouquece, fica brigando com todo mundo e tal. E pode ser o caso, né? Porque não está vendo o outro, está em casa entre quatro paredes, acha que está sozinho, pode dizer o que quiser, só que não pensa que tem uma pessoa do outro lado. Não sei, mas o plenário virtual realmente tem levado a essa proliferação de julgados com fundamentação
insatisfatória. E não é insatisfatório porque eu discordo, é insatisfatório porque são fundamentos que não convergem com o que a ordem jurídica autorizaria que fosse concluído. São fundamentos que ficam bem distantes da moldura keynesiana e que só são aceitos porque são do Supremo, pelo princípio da competência. Mas que dentro daquela ideia de quadro ou moldura de significados possíveis, eles estão lá do outro lado da parede onde está o quadro ou moldura de significados possíveis. E as outras observações eu não estou enxergando, estou sem óculos. Existe o Gilson está lhe parabenizando, né, pela exposição do tema, e pedindo desculpa porque tem que se ausentar em virtude de um compromisso. E Larissa Menezes faz uma pergunta. Ela diz assim: se existe a possibilidade de um entendimento diferente para o sistema S ou o salário-educação? Pois é, o sistema S e o salário-educação, há um dispositivo constitucional expresso, eu não tenho ele aqui de memória, mas eu digo já qual é, que permite a contribuição, a incidência dele sobre a folha. Deixa eu ver se eu encontro aqui no texto constitucional. Então, em relação ao sistema S e ao salário-educação, há um artigo na Constituição que permite, não sei se é o 239, eu digo já. A ideia que realmente não, acho que leva a uma reflexão mais cuidadosa e, por enquanto, muito preocupante, é exatamente o de nos deixar, Larissa, sem essa segurança necessária para saber o que é que vai ser decidido pelo Supremo daqui para frente. Cada vez eles estão decidindo da maneira que querem, cada vez mais abusando da liberdade de decidir, do jeito que entendem correto, sem preocupação alguma com os elementos limitadores do ordenamento jurídico. Estão simplesmente fazendo o que querem. Então fica bem difícil se fazer uma previsão de como o Supremo vai se posicionar. Encontrei, é o artigo 240. O 239 fala do PIS, é o 240. Ficam ressalvadas do disposto no artigo 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Então, o 240 já havia dito que contribuição sobre a folha é só a de seguridade. Então, o 240 já disse que o artigo 195 já tinha reservado seguridade, folha de salário para ser tributado só para seguridade, e ressalvado o sistema S. O sistema S está ok, não tem problema, mas é o constituinte originário que fez isso. Então, ele disse que o sistema S pode alcançar a folha. Quando veio a emenda, quando se discutiu o SEBRAE, era exatamente porque o SEBRAE não é sistema S. Mas o Supremo falou, não, é CID, CID também pode alcançar a folha. Aí quando veio a emenda 33, a emenda 33 falou, olha, as contribuições que não são de seguridade e que não estejam ressalvadas na Constituição não podem alcançar a folha. E aí foi quando o Supremo decidiu que podem. Então as contribuições do sistema S, a meu ver, já estavam ressalvadas essa tese que os contribuintes alegaram. A tese era forte em relação às CIDs e às contribuições sociais de outra natureza, por conta do 240 da Constituição. E aí tem mais alguma outra coisa que eu também, sem óculos, não estou... Aqui, o Ítalo novamente perguntando agora sobre a limitação de 20 vezes o salário mínimo como teto, né, de demarcação da limitação da base de cálculo das contribuições, chamadas contribuições para terceiros, que são as contribuições que não são aquelas patronais de seguridade propriamente ditas, que envolvem todas, né? Se essa discussão estaria ou não, perguntando se isso estaria ou não de alguma forma envolvida com o que o Supremo já decidiu agora. Eu conheço essa tese a que o Ítalo se refere, considero que é procedente a tese de que esse teto subsiste e deve ser respeitado, não tendo sido respeitado, e acho, Ítalo, que a decisão do STF não alcança essa tese de frente, ela não alcança diretamente, são coisas diferentes. O STF falou que o SEBRAE é constitucional, ele não falou como é que calcula, qual é a base, não falou nada, só falou que não é inconstitucional por o fato de alcançar a folha por si só não seria motivo para ser inconstitucional, foi só o que o Supremo julgou.
se deve se respeitar esse teto ou não, isso não foi objeto de discussão, e a esperança para que essa questão siga sendo resolvida como vem sendo pela jurisprudência, é de dizer que isso é uma questão meramente infraconstitucional. É a questão de saber se as leis que regulam o assunto, se uma revogou outra, se subsiste o artigo, se o artigo revogou outro artigo, mas tudo se opera no plano da legislação infraconstitucional. Essa não é uma matéria constitucional. Mas a decisão do Supremo tem um impacto, e aí nesse caso você tem razão, se o judiciário passar a adotar esse fundamento de que devolver é um prejuízo, então não vamos declarar inconstitucional não, porque senão vai ter esse prejuízo de devolver. E aí esse fundamento sim, ou então se passarem a dizer, por exemplo, não, quando falei que tem um teto é só exemplificativo, não precisa seguir o teto não. Esse argumento do exemplificativo é que lasca. Uma regra de tributação ser exemplificativo, não, dizer que o fato gerador é só esse, mas é exemplificativo, pode tributar o que quiser. Esse fundamento, se adotado em outros contextos, vai acabar com o direito tributário. Mas, em si mesmo, diretamente falando, não teria impacto, porque realmente, como você comentou aí, a questão seria infraconstitucional. Morreria no STJ. Há pouco tempo, eu recebi um pedido de um advogado que estava organizando um debate sobre reforma tributária. E ele me pediu o nome de um tributarista que tenha reconhecimento nacional, que seja bem aceito nas comunidades acadêmicas, que defenda como valiosa a emenda constitucional, ou melhor, a proposta de emenda constitucional, a PEC 45, que tramita no Congresso Nacional. Tramita na Câmara dos Deputados. E aí eu sugeri o pai da criança, que é o professor Eurico de Santi, que idealizador do arcabouço jurídico que deu a redação à PEC 45. Ele disse que não queria chamar o professor Eurico exatamente por isso, porque ele já estava comprometido com o texto, comprometido com a ideia do texto. Ele queria uma outra pessoa que pensasse da mesma maneira. E eu disse a ele que não conhecia, não tinha visto nenhum artigo, nenhum texto de um outro tributarista defendendo as ideias. E ele ficou procurando e também não achou, e eu não sei nem como é que ele fez para dar sequência ao debate que ele pretendia fazer. Mas eu estou trazendo esse exemplo para colocar aqui e dizer da importância que é a nossa comunidade acadêmica, os nossos pensadores, a nossa linha de argumentação e de avaliação do que acontece no mundo jurídico. Uma situação como essa que está se mostrando no Supremo Tribunal Federal, se desenhando no Supremo Tribunal Federal, precisa ser vista pela comunidade acadêmica, precisa ser criticada pela comunidade acadêmica. Nós precisamos de, num momento, alguém dizer assim, qual professor de direito, e não é nem só tributário, qual professor de direito, especialmente constitucional, qual professor de direito que entende que essas posições, os fundamentos que estão sendo adotados pelo Supremo, se eles são realmente bons, se eles realmente estão enriquecendo o nosso ordenamento, o nosso Estado de Direito, a proteção das liberdades dos brasileiros, ou não. Na medida em que isso começar a se formar, que isso começar a crescer, é que pode haver alguma repercussão para fazer os ministros do Supremo refletirem um pouco sobre o que realmente eles estão a construir atualmente, o que é uma questão extremamente preocupante. O professor Hugo II falou sobre a questão da competência constitucional. É uma matéria constitucional, não é uma matéria constitucional, vai ser decidida pelo Supremo, vai ser decidida pelo STJ. Nem isso nós temos segurança mais. Em alguns momentos, o Supremo diz que não é com ele, mas depois diz, não, agora passou a ser comigo. Não, isso foi quando eu respondi o entrevistador do teto. Pois então, não estou me referindo a esse, eu estou colocando mais esse problema como uma coisa de insegurança jurídica. Num determinado momento, nós podemos imaginar que o Supremo não vai decidir aquele assunto, porque ele próprio disse que não é com ele, mas no momento seguinte ele muda de ideia, como é o que aconteceu com o texto de férias. A incidência ou não de contribuição de seguridade sobre o pagamento de um terço, do adicional de um terço das férias.
e que o Supremo já havia dito que não era com ele. O STJ vinha decidindo esse assunto de maneira própria e de acordo com a competência estabelecida, que seria uma matéria infraconstitucional. E depois ele mudou de ideia e disse, não, é comigo e pode cobrar. E a incidência é válida. Então, assim, é uma questão, o problema que a gente vive hoje, ele é tão amplo e tão preocupante que nem essa segurança de saber qual é a matéria que realmente o Supremo vai decidir ou não, nós temos mais. Ele tem mudado de opinião e sempre que quer exercer o poder que entende agora deter, que é o absoluto, ele traz para ele a competência para julgar aquele assunto. Mais alguém quer fazer uma manifestação? Alguém quer dizer? Tem aqui uma colocação da Natália Saboia, que diz assim, a decisão proferida pelo STF nos autos, deve ter alguma coisa estranha aqui, porque STF, RESP é STJ, deve ser STJ. No RESP, 1.111.234 do Paraná, na qual a primeira sessão do STJ entendeu que a lista de serviços do Decreto 406, atual Lei Complementar 116, é taxativa, mas pode ter uma leitura extensiva de cada item. Podemos acreditar já, é um prelúdio do que vem por aí, entre parênteses, Alexandre Brenan. É o autor da pergunta, né? Talvez ele esteja usando... Natália Saboia. Talvez ele esteja usando a conta de outra pessoa, por isso que botou Alexandre Brenan entre parênteses. Talvez, pode ser. Eu tive um aluno que eu passei o semestre inteiro chamando de Viviane, e no final descobri que era um homem e Viviane era a filha pequena dele, que ele usava o computador dela para assistir aula. Acontece. Bom, mas aí ela tá colocando essa questão da lista de serviço, se também já não é uma decisão do STJ que começa a se alinhar esse pensamento do Supremo de tornar tudo muito confuso. Eu acho que não, por algumas razões. Não que eu concorde com essa decisão do STJ, mas eu acho que não. Pelo seguinte, essa decisão não é recente. Recentemente o STJ reiterou esse entendimento, mas esse entendimento, se não me falha a memória, ele vem sendo adotado desde o tempo do Tribunal Federal de Recursos. Não é um entendimento recente. E ele se funda na expressão e congêneres que a própria lista usa. Então, a lista de serviço do ISS, se a gente pegar a lista para olhar, ela vai falar assim, hotéis, por exemplo, hotéis, motéis, pousadas e congêneres, clínicas médicas, não sei o que mais e tal, e congêneres, hospitais, clínicas, laboratórios e congêneres. Então, a própria lista, ela faz referência a um gênero, e quando ela vai falar das espécies do gênero, aí ela expressamente diz que está sendo exemplificativo. Então, eu acho que é diferente da questão de interpretar uma regra de competência constitucional como sendo meramente exemplificativa no seu todo. Porque uma coisa é dizer assim, pode tributar hospital, clínica e congêneres, tudo que for parecido com hospital, tudo que ficar no gênero de estabelecimento de saúde. Hotel, motel, pousada e congênere, tudo que for no gênero de casa de hospedagem. A lista é taxativa em relação aos gêneros, ela só é exemplificativa em relação às espécies em que se decompõem os gêneros. É como se eu dissesse assim, vai tributar todos os mamíferos, por exemplo, leão, elefante, baleia. Eu não preciso falar de todos os mamíferos, eu falei que vão ser todos eles. E quando eu cito alguns é exemplificando, mas não vai poder pegar uma ave, é só os mamíferos. Então é a mesma coisa aí em relação à lista de serviço. Por isso que eu acho que não é a mesma coisa do que o STF decidiu, que o STF decidiu é pior. Pode ser que o que o STF decidiu seja um prelúdio para que isso que aconteceu no passado aumente mais ainda. Aí nesse caso eu concordo. Concordo não com o que vai acontecer, né? Mas que vai acontecer. Tem uma outra pergunta aqui do Monteiro Neto. E voltando ao assunto já colocado pelo Ítalo com relação ao limite de 20 salários mínimos, e ele coloca se não seria adequada a interpretação de que esse valor, esse limite de 20 salários mínimos não seria sobre o total da folha, mas o salário de cada empregado, já que o artigo 4º da Lei 6.950 fala em salário de contribuição. Eu acho, Monteiro, que nós podemos usar como critério interpretativo, de orientação para a interpretação, o que vinha sendo praticado.
Então, o que vinha sendo praticado quando esse limite existia de forma incontroversa, quando a própria fazenda aplicava o limite, era pela folha inteira. Não havia essa individualização salário a salário. E é exatamente por isso que ele foi alterado, que ele foi revogado, foi retirado, não é? No que diz respeito às contribuições de seguridade. A dúvida que restou é se ele permanece ou não para a contribuição de terceiros. Dizer agora que ele é para ser aplicado por empregado, por salário de empregado, é uma novidade. Não digo que ela está necessariamente errada, mas é uma novidade que não havia sido cogitada no passado, né? Seria uma forma de alargar muito esse limite, porque 20 salários mínimos para cada empregado, realmente a Previdência, os terceiros praticamente não iriam sentir os efeitos desse limite. Mas mais uma polêmica que se coloca, né? mais um ponto que se estabelece aí de dúvida e discussão. E eu queria só destacar que a diferença que seria essa dúvida interpretativa que foi colocada, ainda que nós adotemos uma posição ou outra, eu quero deixar isso claro, para não parecer assim, é porque ele é advogado, essa decisão do Supremo foi contra o contribuinte, ele ficou contrariado. Não tem nada a ver, inclusive como advogado, acho que não tem nenhuma questão que verse sobre essa questão do SEBRAE. Não tem nada a ver com isso. O problema são os fundamentos mesmo da decisão, que são absurdos. E aí, nesse caso, por exemplo, embora me pareça que a interpretação mais correta foi essa que o Dr. Schubert destacou, não seria absurdo se o judiciário entendesse que a interpretação é a outra. É diferente dessa do tema 325, que dizer que a regra de competência é exemplificativa, diz assim, olha, você só pode fazer isso, mas é só um exemplo, então ele pode tudo, então a regra não serve de nada, que a regra serve para limitar as possibilidades de tributação, e se ela é só exemplificativa, ela não está limitando nada, então é algo que é inerente e contrário à própria natureza da regra de competência, por isso que me parece ser um aspecto mais digno de resistência acadêmica do que essa questão do teto dos 20 salários mínimos. Ele está colocando aqui, eu falo Natália Saboia, que é o nome da conta que aparece aqui. Eu não sei se e aí, Natália, você é a Natália ou você é o Brenan? Não é? Mas aí está colocando aqui que o próprio Supremo já... estão os dois. Muito bem. O próprio Supremo já... Agora é ela. O próprio Supremo já havia decidido que aquela regra de competência, o segundo, era taxativa, quando ela julgou a questão da importação, do valor aduaneiro, né? A ministra Ellen Grace deixou isso dito de uma maneira muito clara no voto dela. E que o Alexandre de Moraes, quando votou nessa última decisão, afastou o precedente, dizendo que se tratava de um entendimento individual da ministra. Mas é um entendimento individual da ministra que, no momento em que ele foi manifestado, todo o tribunal acolheu e votou naquele sentido, né? Pelo menos a maioria que acompanhou a ministra, não me lembro agora, mas foi uma coisa assim muito tranquila na época, não houve uma objeção como desta vez, que foi decidida por voto de desempate do ministro Fux. Ele que desempatou no sentido de adotar a linha defendida pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas aí foi rejeitado, foi afastado o precedente anterior, porque foi afastado o precedente anterior, afastou o precedente do Supremo, afastou a regra constitucional que estabelece a competência, afastou a Constituição, afastou a segurança jurídica, afastou o Estado Democrático de Direito, afastou tudo. Eu acho que é realmente uma fundamentação extremamente preocupante, porque não tem limite, não tem medida. Doutor Schubert, eu estou sendo ouvido aí? Sim, Hernandes. Pode fazer sua manifestação, por favor. Então, agora o meu bom dia, porque eu tive uma briga aqui com os botõezinhos do computador e perdi. Nem sei o tempo que está sendo discutido. Mas estou sabendo que a discussão também, e principalmente virou agora nesse momento, é sobre inconformismo com a jurisprudência do Supremo. Estou certo?
não necessariamente a jurisprudência como um todo, mas a linha dessa última decisão que afasta a própria razão de ser de determinados institutos jurídicos, como a competência, por exemplo, na medida em que diz que ela é exemplificativa. Então, eu quero pedir licença para fazer uma intervenção meio inconveniente, porque, honestamente, se estamos falando do sistema S, eu quero dizer, eu ouvi um pouco do Dr. Hugo II, e que as ações que a gente teve de sistema S eram as ações mais garantidas que já tivemos no escritório, até chegar lá em cima, e acabou. Por quê? Porque há muito mais a conveniência de sustentação da receita, independentemente de qualquer racionalidade. Porque o que nós estamos discutindo no Brasil hoje, a discussão hoje de manhã, os brigos estão fazendo aí de mudança, é no sentido de manter a receita do Estado como ele está, às favas do orçamento, porque o orçamento e o rigor do orçamento é quebrado a qualquer momento. Isso já nem se pensa mais. Eu até estou pensando que a nossa discussão é sobre todo mundo concordando que o sistema jurídico, o sistema tributário brasileiro está falido, e agora o sistema constitucional também, pelo que nós ouvimos aí. Então, a minha única participação vai ser um pouco de leitura, se vocês permitirem, vai ser de 3 minutos. Mas eu queria aqui rememorar o Congresso Internacional, o Congresso de Direito Tributário à Vida em Recife, Quisamos há 4 ou 5 anos, o 8º Congresso, eu não costumo ler não, mas às vezes é o jeito, né? O 8º Congresso Internacional de Direito Tributário de Pernambuco, e o tema era Pacto Fiscal, Ordem Econômica e Justiça Social, em Recife, de 24 a 26 de setembro de 2008. E um tema lá que foi o tema da discussão do professor Ives Ganda Martins, chamou-se 20 anos de Constituição e os rumos do sistema tributário, ordem econômica e justiça social. Nesse dia, nessas palestras, cada um tinha uma palestra, essa foi do Dr. Hugo, eu vou ler só os resumos que me chamaram, que realmente me chamaram muita atenção, os resumos que me chocaram pelas autoridades que eram, que Dr. Ives Gandra da Silva Martins, disse, em matéria, inacreditavelmente, em matéria tributária, no país, a Constituição promulgada em 88 vale muito menos do que qualquer instrução normativa da Receita Federal. E eu, Hernando Nepomuceno de Oliveira, convivo com isso e concordo com isso. Absolutamente, independentemente do Dr. Ives ter posição em outras coisas. O pensamento no mesmo dia dele foi dizendo, estamos a caminho e a passos largos, isso foi em 2008, a passos largos de uma ditadura fiscal ou de um Estado medieval em que os detentores do poder transformam-se em senhores feudais do século XVI, contribuindo-se em seus escravos de gleba. Ora, a gleba, nós tivemos há mais de 100 anos o Rui Barbosa dizendo aquela história de vergonha de ser honesto, etc. E naquele tempo a defesa dele era defendendo o Supremo Tribunal Federal. Ele dizia mais ou menos assim, a solução está no Supremo Tribunal Federal. Ele fazia aquele discurso para fortalecer o Supremo Tribunal Federal. E hoje, inacreditavelmente, nós temos o contrário. Todos contra exatamente essa posição totalmente diversificada de cada ministro. Não é dos ministros, é de cada ministro em cada decisão, pela conveniência. E a Constituição é por pela. E eu queria ler aqui o último pensamento, que também é uma intervenção muito grande demais, né? O último pensamento eu guardei aqui do Dr. Hugo Machado, de um artigo dele muito conhecido, aqui do jornal O Povo, sobre o ICMS. Ele diz, a rigor, se em nosso país a Constituição valesse alguma coisa, não poderia ter
cobrar ICMS, etc, etc. Ou seja, nós todos estamos assustados. Eu não sou um brigador de rua, eu não tenho uma corrente, a minha corrente é o caso, é o fato. Mas nós estamos vendo hoje tributaristas como o doutor Segundo dizendo isso, quer dizer, também está em dificuldade para conciliar a ciência que ele divulga com os fatos jurídicos referentes às decisões judiciais logo do Supremo. E ontem eu li um artigozinho, uma coisa lá do doutor Valmir Pontes Filho, exatamente falando que vai sair um ministro do Supremo e já vai sair por jogo de cintura para ver efeito político-jurídico nas decisões, nós sabemos disso. Ele antecipou a aposentadoria e o doutor constitucionalista, conhecido inclusive no Brasil, conhecido no Ceará com toda segurança, dizendo: vamos rezar para que ele acerte em nomear um ministro, para que seja, no lugar desse, que seja melhor. Ou seja, nós já estamos partindo para a religião, em termos de decisões, em termos de esperança do Supremo. É muito sério esse negócio. E ao contraste é que há poucos dias, diz que é porque é mais velho, ou porque é decano, não sei o que, não é. Há poucos dias morreu a ministra do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, e lá, por coincidência, porque essa fome de ministro no Brasil, tem mais de quantos milhares, todo mundo é ministro no Brasil, lá ele, juiz da Suprema Corte, morreu com 87 anos exercendo o cargo. E não há essas críticas na idade dela nem nada. Ou seja, o exemplo dela, só que ela se focou no cargo. O que é que o americano faz como juízes, não estou chamando de ministro, juiz da Suprema Corte? Eles se focam no cargo, as pessoas têm esperança no que eles vão decidir, eles têm uma certa segurança, eles sabem o que eles vão decidir, e depois disso decidido, as pessoas não discutem mais. Aqui nós já antecipamos o que o juiz tal, que nós conhecemos o temperamento de cada um, o que o ministro tal vai decidir. Se fosse o ministro tal que ia férias, tal outro tal melhor. Então, a minha posição é também, doutor Raul Pontes, li com muita atenção o artigo dele, doutor Machado, nesse pensamento que eu li agora, doutor Luizano, a minha posição é de desengano. O que quer dizer isso? Desengano neste momento, porque também está em discussão, já vem correndo por fora, a discussão de que toda a nossa solução está dentro da Constituição. Artigo 37, para ser mais preciso, que os servidores públicos, infelizmente, não usam, mas o artigo 37 dá muita segurança jurídica. O doutor Marco Aurélio, uma hora ele corta de um lado, corta do outro, mas o professor Marco Aurélio disse que toda a solução nossa está na Constituição posta, não precisa mudar a Constituição, coisa nenhuma. O professor Barbosa, aquele ministro Joaquim Barbosa, o problema está na Constituição, mas infelizmente é o único país em que o criminoso muda a lei para se beneficiar. Isso está acontecendo. E temos também o professor Paulo Bonavides, na mesma época, dizendo toda essa solução nossa que estamos a discutir está na Constituição brasileira. Então, eu espero que isso progrida, porque quando chega em que os constitucionalistas, em que os juristas reconhecidos ficam rezando para dar certo nomear uma pessoa que tem aquela coerência jurídica que se espera, não política, a política não é o nosso problema. Então eu espero que as nossas discussões que nós estamos fazendo aqui, muito abertas, porque quem está assistindo não são só advogados, não são só do STEC, não são só da Fazenda, são pessoas de outros lados, de todas, porque agora é discussão aberta, não é, doutor Schubert? Então eu rezo também, não sou muito rezador não, mas eu rezo para que esses ministros comecem a pensar o que nós pensávamos até pouco tempo, que eles representam a segurança, que eles são guardiões da Constituição brasileira. Não disse nada, mas dá para fazer um bocado de barulho, tá, doutor? Hernandes, obrigado aí pela sua colaboração, tá? E realmente vai na mesma direção que nós estamos colocando aqui, uma preocupação, uma reflexão a respeito do rumo que as coisas estão tomando, né?
dos fundamentos dessa última decisão do Supremo, que deixa espaço para uma porção de consequências que não são tão boas, e pensar sobre isso. Acho que você agrega aí, traz mais elementos que confirmam, né? Confirmam o que nós estamos falando aqui, estamos preocupados. Mais alguém quer fazer algum questionamento, seja com relação a esse assunto agora, seja com relação a algum outro que caiba a gente conversar sobre ele aqui? Excluir. O Ítalo está colocando aqui para a nossa atenção um assunto que de certa forma, ele confirma também o que nós estamos conversando. É um assunto que o Supremo já deveria ter definido há muito tempo, não definiu ainda. Essa falta de definição fica alimentando de forma perigosa a insegurança, né? Nós não temos mais certezas, mesmo diante de uma decisão do plenário. Há algum tempo assim, há uns 20 anos talvez, ou mais um pouco, uns 30 anos, quando nós estávamos diante de uma decisão do Supremo, e não precisava nem ser do plenário, uma decisão de uma de suas turmas, nós estávamos ali com algo que era para valer, algo que era obedecido, que era respeitado, algo que o Supremo indicou que era daquela forma a decisão. A discussão ali estava praticamente encerrada, não havia mais assim muito o que se falar, e sem aqui adentrar no aspecto de que na maioria das vezes a fundamentação colocada era de acordo com a Constituição traça. É óbvio que a gente nem sempre concorda com a decisão, mas ela estava nos limites estabelecidos pela Constituição. Hoje o Supremo decide, o plenário decide, em regime de repercussão geral, e a gente ainda nem sabe se vale, que é o que aconteceu aqui com o ICMS, excluir da base de cálculo do PIS/COFINS. Foi uma decisão do plenário do Supremo em repercussão geral, e a União Federal fica dizendo que ainda tem um embaixo de declaração, que não foi apreciado, que pode ainda mudar muita coisa, e fica insistindo e criando uma série de entraves para cumprir a decisão que os tribunais regionais têm já adotado com base no precedente do plenário do Supremo. E um dos questionamentos que a União tem colocado é qual ICMS a excluir da base de cálculo do PIS/COFINS. Eu não tenho a menor dúvida que o único ICMS que pode ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS é aquele que foi incluído. Não tem outro. Eu só posso tirar algo que está lá dentro. E o único que foi incluído é o que está destacado na nota. Ponto. Não tem outro. Eu não posso admitir qualquer outro tipo de inclusão que não seja aquela documentada, aquela explícita, que está lá indicada na formação do preço. É só esse o ICMS que pode ser excluído, não é nenhum outro. Qualquer outro ICMS que eu imagine excluir da base de cálculo, eu estou partindo de um cálculo financeiro, econômico, tentando justificar que fez parte do meu preço e tal, mas aí cabe tudo. Aí cabe tudo. Eu posso tirar daquela base de cálculo qualquer coisa. Então, assim, do ponto de vista lógico, jurídico, o único ICMS que pode ser excluído da base de cálculo é aquele que foi incluído, expressamente incluído, indicado o seu valor na inclusão, que é aquele destacado na base de cálculo, destacado na nota fiscal. Fora esse, então, não tem nenhum outro que possa ser excluído. As criações que se estão a fazer de o ICMS substituição tributária, ou ICMS isso, aquilo, outro, são raciocínios assim, que não têm um amparo na lógica do voto do próprio Supremo, da ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora dessa questão, e nem na lógica jurídica. Assim, se alguma coisa contribuiu para formar aquele preço, foi aquele valor indicado na nota, que é a nota que
configura o preço, é a nota que está lá explicitando o valor da venda. Fora isso, não há outra coisa, não. Vamos aguardar que o Supremo decida e espero que mantenha a decisão que já tomou, pelo menos para, nesse caso, especialmente, manter a nossa previsibilidade, a segurança jurídica e não ficar a todo momento mudando de posição, mudando de entendimento, o que isso sim é algo de consequências terríveis. Pois então, assim, o imposto que não é destacado, não formou o preço. Ele integra o custo total da empresa. Ele integra o custo total da empresa, mas o custo total da empresa é integrado por tudo, até a margem de lucro do empresário, está lá no custo total da empresa. A conta de luz, o aluguel do ponto, tudo está nesse custo total. Se eu for pensar que só porque está no custo total ele tem que sair, eu vou tirar tudo lá de dentro. Tudo. A única coisa que foi colocada do ponto de vista de indicação expressa por determinação da lei foi aquele destacado na nota. Fora isso, não tem mais nada que destacar. A Natália está fazendo a seguinte pergunta, senhor. Adriano, me mandando pelo WhatsApp aqui essa pergunta. Para finalizar, se nós entendemos que a possibilidade de mudança do entendimento firmado pelo STF para o Sistema S. Eu acho que não foi bem Sistema S que ele entendeu, né? Mas a pergunta é essa que ela colocou. O que você diz? Como eu já falei, em relação ao Sistema S, existe o artigo 240 da Constituição que expressamente permite que ele onere a folha de pagamentos. Então, o que acontece é assim, existem contribuições que têm fundamento no artigo... O artigo 149 da Constituição é o artigo base no qual buscam fundamento todas as contribuições. Mas algumas contribuições têm fundamento mais específico também em outros artigos. Por exemplo, a CID Combustíveis, o artigo 149 fala de todas as contribuições sociais, de intervenção do domínio econômico, de 3 categorias profissional ou econômico, todos estão lá no 149. Ele é o artigo base, matriz de todas as contribuições, todas. Mas, se tratar de uma CID combustíveis, a gente tem o artigo 177 da Constituição, que tem regras mais específicas, que naquilo que forem contrárias ao 149, naturalmente vão prevalecer. No que se tratar de contribuição de seguridade, a gente tem as regras do 195, que são mais específicas, e no que forem contrárias ao 149 vão prevalecer. Então, dentro desse cenário, eu só vou aplicar o artigo 149, tal como ele está, às contribuições que não são de seguridade e que não são de intervenção do domínio econômico sobre combustíveis. Por isso que a do SEBRAE se defendia a aplicação daquelas bases do 149. Ele não poderia alcançar a folha de salário porque o 149 não contempla a folha de salário. E a contribuição do SEBRAE não está referida em outro artigo da Constituição mais específico que autorize a folha de salário, como acontece com a do Sistema S. As do Sistema S estão no artigo 240. Então, na verdade, em relação às contribuições do Sistema S, o Supremo teria um argumento a mais para dizer que elas são constitucionais, e não um argumento a menos. Então, não me parece que vai haver mudança de entendimento em relação a elas. O que pode haver mudança de entendimento é quando chegarem ao Supremo questões relacionadas a outras CIDs, relacionadas ao INCRA, relacionadas a outros tributos, outras contribuições de intervenção ou de seguridade ou de interesse de categorias que não tenham fundamento em outros artigos da Constituição e que alcancem bases diferentes das do 149, parágrafo 1º da Constituição, parágrafo 2º da Constituição. Esse nome cheio de consoante aqui. O gato de Schrödinger, que é
que é taxativo e exemplificativo. O gato que tá, enquanto a pessoa não abre a câmara que tem um veneno, que pode ter quebrado ou não, o gato tá vivo e morto ao mesmo tempo. A mesma coisa é o ROE exemplificativo e taxativo ao mesmo tempo. A decisão foi absurda por vários, ela conseguiu usar vários fundamentos e ser multiplamente absurda em todos eles. É verdade. Mais alguma manifestação? Tem mais outra ali. Ele de novo. O gato sairá no Conju nos próximos dias. Acredita que em relação ao salário e educação possa haver alguma mudança? Ele deve estar escrevendo algum texto do Conju. É possível. Embora o salário e educação também esteja referido na Constituição. Deixa eu ver aqui qual é o artigo que fala dele. Eu vou falar da educação. Deixa eu ver. Eu acho que é o 212. Tudo ótimo. O salário e educação está previsto no artigo 212, parágrafo 5º, e que não fala de base. Ele não fala de base imponível, mas também em relação a ele, poderia-se dizer o mesmo que foi dito da contribuição do Sistema S, que como tem uma disposição constitucional mais específica, ela estaria convalidando a contribuição. Né? Mas no caso do salário e educação é diferente do Sistema S, porque ele não está fazendo referência expressa ao 195, como a do Sistema S faz. Então, talvez o salário e educação fique há menos argumentos para que ele seja confirmado como constitucional do que há para do Sistema S. Mas há mais do que havia para o SEBRAE. O SEBRAE não tinha argumento nenhum, e o Supremo encontrou. O salário de educação ainda teria aqui o parágrafo 5º do 212. Exato. Então, se não há outras considerações, alguém vai querer colocar a camisa para ligar a câmera? Bom, não havendo mais assim questionamentos, que eu espero que o nosso grande questionamento tenha sido encampado por vocês e que sirva de uma fonte de divulgação, né, dessa nossa preocupação com a falta de segurança absoluta que nós ficamos com decisões como essa, uma decisão que deixa tudo em aberto, nada que a gente entendia como válido, como orientação do ordenamento jurídico serve mais. Nós não sabemos mais o que é uma regra de competência, nós não sabemos mais agora qual a consequência verdadeira, mais importante a ser adotada, passa a ser apenas manter uma instituição funcionando, quando é só uma questão orçamentária, poderia ser acertada de forma muito mais simples do que fazer essa grave alteração, deixando o ordenamento jurídico praticamente sem razão de ser. Então, contando com essa colaboração de vocês para refletir sobre o tema e divulgar essa preocupação, podemos aqui encerrar nossa reunião de hoje, né, renovando o convite para a próxima, que se realizará na última terça-feira de outubro, e também o pedido para que vocês apresentem sugestões de assuntos, a página do Instituto no Instagram, o nosso site,
o e-mail, qualquer elemento que vocês de comunicação que vocês queiram utilizar, pode ser feito para esse fim, de sugerir alguma abordagem. Nós vamos analisar os assuntos sugeridos e fazer a nossa seleção aqui para escolher o assunto da nossa próxima reunião. Agradecer a presença de todos vocês, né? É sempre muito importante a gente conversar sobre direito e refletir sobre as consequências das decisões da nossa Corte Suprema. E dizer que o I7 continuará com essa sua atitude já tradicional de fazer as nossas reuniões mensais e contando com a colaboração cada vez maior de vocês e de mais outros que queiram vir. As nossas reuniões são abertas e permitem esse espaço, né, para que a gente divulgue e discuta e pense e reflita sobre direito, né, que sempre é muito útil, muito proveitoso. Mais uma vez, obrigado e bom dia, e até a nossa próxima reunião, então. Bom dia a todos.